Meu nome é Camila, tenho 37 anos e sou do Mato Grosso do Sul. Este não é o primeiro relato que compartilho, pois em 2017 já havia contado uma experiência aterrorizante que vivi, conhecida como o incubo em meu quarto. Hoje, porém, escrevo para revelar outra parte sombria da minha vida. Um episódio que marcou profundamente meu destino e que me trouxe inúmeros atrasos e dores. Tudo começou em 2008. Naquela época, eu estava concluindo minha graduação em Direito e prestava diversos concursos públicos. Em vários deles, obtive boa classificação. E em um deles, fui aprovada para um cargo administrativo em uma escola do município. Eu tinha então 26 anos, era magra, de cabelos longos e volumosos, alguém que se destacava tanto pelo empenho nos estudos quanto pela simpatia. Sempre fui de sorrir, de cultivar amizades, de dançar e aproveitar a vida com alegria. Quando fui nomeada para a escola da prefeitura, que ficava em um bairro mais afastado, rapidamente conquistei a todos. Fiz amizades com colegas e até mesmo com a diretora, que era nossa chefe imediata. Entre os funcionários estava uma mulher chamada Márcia, 10 anos mais velha que eu. Ela também era formada em Direito, mas não conseguiu exercer a profissão como advogada. Tinha filhos, enfrentava dificuldades financeiras e, por isso, havia prestado concurso para um cargo de nível fundamental naquela escola. Eu, naquela época, confiava nela. Via em Márcia uma amiga. Ela vivia desabafando sobre como a vida tinha sido cruel, sobre como a pobreza e os obstáculos a impediram de seguir a advocacia. Eu sempre a incentivava, dizia para não desistir, para continuar estudando, quem sabe fazer outro concurso na área jurídica, tentar outra oportunidade. No final de 2008, concluí a graduação em Direito e fui parabenizada por todos. No ano seguinte, iniciei o cursinho preparatório para a OAB. Estava animada, motivada, confiante. Fiz a primeira prova e, para minha alegria, fui aprovada de imediato. Foi aí que percebi algo mudar no comportamento de Márcia. Ela começou a me criticar constantemente, e não era mais sobre questões de trabalho, mas sim sobre a minha aparência. Dizia que eu era muito branca, que deveria tomar sol, que precisava malhar para criar corpo, que eu não era sexy o suficiente. Comentários que antes vinham como brincadeiras, agora soavam como veneno. Eu estranhava, mas tentava não dar importância. No último trimestre de 2009, Márcia precisou dormir em minha casa por questões pessoais. Até aí, nada demais. Porém, naquela mesma noite, uma blusa cor-de-rosa que eu havia ganhado de minha mãe desapareceu misteriosamente. Procurei por dias, revirei armários, mas nunca mais encontrei. Em 2010, minha vida começou a desandar. Assumi outro cargo público, mas não me adaptei. Decidi então abrir um pequeno escritório de advocacia. O problema era que o dinheiro não entrava, e quando entrava parecia evaporar. Minha vida amorosa também parou. Homens se aproximavam, demonstravam interesse, mas logo desapareciam sem deixar explicação. Foi um período estranho, como se algo estivesse bloqueando tudo ao meu redor. Márcia, por sua vez, sumiu da minha vida. Mas eu ainda ouvia comentários de que ela falava mal de mim pelas costas. Dizia que só conseguia exercer a profissão porque meus pais me ajudavam, diminuía minhas conquistas e parecia sentir prazer em ver minhas dificuldades. Eu até cheguei a convidá-la para trabalhar comigo, tentando ajudar de novo, mas ela recusou e preferiu alimentar críticas. A partir daí, minha vida parou completamente. Não conseguia estudar, não passava mais em concursos, meu escritório não prosperava. Minha vida afetiva parecia amarrada. Eu, que sempre fui alegre, comecei a me isolar. Irritava-me facilmente, sentia aversão a pequenos barulhos, mergulhei na compulsão alimentar e engordei cerca de 20 quilos. Desenvolvi uma depressão profunda. Com o tempo, minha saúde física também foi afetada. Surgiram pelos em meu rosto, vivia cansada, sem disposição.
Meus cabelos, antes bonitos e volumosos, começaram a cair, perdendo o brilho. Minha aparência envelhecia rápido, como se a juventude tivesse sido arrancada de mim. E junto disso, vieram as visões. Eu via vultos constantemente. Às vezes, acordava com hematomas no corpo, sem ter lembrança de como os havia adquirido. Minha mente já não parecia minha. Em 2016, depois de anos vivendo esse inferno, decidi buscar respostas. Sempre fui católica, mas, em um momento de desespero, recorri a práticas que antes condenava. Consultei um pai de santo e ele me disse que minha vida estava amarrada desde o final de 2009, que um trabalho espiritual havia sido feito contra mim e que seria necessário desfazê-lo com um ritual que custaria R$3.000. Obviamente, percebi o oportunismo. Não aceitei. Em 2017, enfrentei mais uma decepção amorosa. Foi também o ano em que vivi aquela experiência com o íncube, que já relatei antes. Em 2018, as coisas só pioraram. Minha saúde estava debilitada, sentia dores, dificuldade de andar. Fiz exames médicos, mas nenhum resultado apontava a causa. Era como se algo invisível drenasse minha energia vital. Foi no início de 2019, em um estado de desespero, que busquei na internet uma oração de São Cipriano para desfazer magias. Durante 3 dias seguidos, fiz a oração, acendendo velas conforme orientado. No 4º dia, acordei no meio da madrugada e vi um ser encapuzado de capa preta, sentado na beira da minha cama. O pavor me paralisou, mas para minha surpresa, ele começou a falar. Sua voz era grave e fria. Ele me revelou que eu, naquela época, era uma jovem bonita e inteligente, e isso gerou ira em uma colega de trabalho. Disse que, em 2009, a blusa que sumiu de minha casa havia sido usada em um ritual, rezada e amaldiçoada. Esse foi o ponto de partida para que minha vida fosse amarrada. O objetivo era me jogar no abismo, enlouquecer-me até a autodestruição. Após dizer isso, o ser desapareceu diante dos meus olhos. Fiquei em choque. Dias depois, ainda abalada, procurei uma mãe de santo. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela, já incorporada, contou a mesma história. Revelou até o nome da pessoa que havia feito o trabalho. Para minha surpresa e dor, era realmente Márcia, a mesma que um dia considerei amiga. Segui os tratamentos indicados: banhos, orações, rituais de limpeza no ambiente de trabalho. Aos poucos, comecei a sentir uma melhora. Minha vida profissional começou a destravar novamente, embora minha saúde mental ainda carregasse marcas profundas. A depressão não desapareceu por completo. Ainda hoje, luto contra pensamentos suicidas e visões de seres sombrios. Meus cabelos, que antes eram meu orgulho, quase desapareceram. Passei perto de ficar careca. Ainda me sinto fragilizada, mas, pelo menos, sei onde estava a raiz de todo esse tormento. Descobrir a origem do mal foi o primeiro passo para combatê-lo. Quanto a Márcia, ouvi dizer que a vida dela só piorou. Não desejo vingança, não peço o mal. Acredito que cada um colhe o que planta. Se ela escolheu trilhar o caminho da inveja e da destruição, a vida se encarregará de dar a ela a lição necessária. Hoje, olhando para trás, percebo o quanto uma energia negativa pode arruinar a vida de uma pessoa quando encontra brechas. Aprendi que precisamos estar espiritualmente fortalecidos, porque há quem se alimente apenas do ódio e da inveja. Meu relato é um alerta. Nem sempre os piores inimigos estão longe. Às vezes, eles estão disfarçados de amigos, sentados à nossa mesa, sorrindo para nós. Meu nome é Júlia, tenho 28 anos e hoje venho aqui compartilhar algo muito pesado que aconteceu na vida da minha tia Lorena, que atualmente tem 41 anos.
Ela mesma pediu que eu contasse essa história, porque acredita que pode servir de alerta para muitas mulheres que, em algum momento de fragilidade, acabam se envolvendo com pessoas erradas, sem perceber o risco que isso representa. Minha tia Lorena sempre foi uma mulher dedicada, estudiosa e muito focada em seus objetivos. Desde jovem, decidiu que queria seguir a área da saúde. Trabalhou duro, se formou primeiro como técnica de enfermagem, depois fez faculdade de enfermagem em uma instituição bastante respeitada de nossa cidade. Tudo isso consumiu muitos anos da sua juventude. E talvez por isso ela só tenha se casado aos 36 anos. Foi nessa época que conheceu o homem que vou chamar aqui de Renato. A princípio, ele parecia ser um bom partido, trabalhador, responsável e atencioso. Mas com o tempo, suas verdadeiras facetas começaram a aparecer. Renato era extremamente autoritário e machista. Gostava de impor sua vontade em tudo e fazia questão de mostrar que estava no comando, seja em casa, seja em público. Isso incomodava profundamente não apenas a minha tia, mas toda a família. A situação ficou insustentável quando ele começou a exigir que Lorena abandonasse a carreira. Ele dizia que mulher dele não precisava trabalhar à noite e que plantões noturnos eram coisa de gente sem respeito com a família. Mas minha tia, que sempre amou a profissão, não queria abrir mão de tudo o que construiu apenas para agradá-lo. Isso gerou brigas constantes e muito sofrimento. As coisas pioraram quando, um certo dia, ela percebeu que sua menstruação estava atrasada. Lorena sempre teve um ciclo regular, então logo pensou que poderia estar grávida. Feliz com a possibilidade, contou a novidade para Renato. Mas a resposta dele foi fria e cruel. Já estava na hora, afinal você está ficando velha. Ele disse isso sem emoção alguma, virou as costas e a deixou falando sozinha. Aquela reação destruiu a alegria dela. Dias depois, ao procurar um médico, veio a notícia devastadora. Não era gravidez. Lorena havia entrado em menopausa precoce. O mundo dela desabou naquele instante. Para uma mulher que sonhava em ser mãe, foi como se a vida tivesse perdido o sentido. Quando contou ao marido, ele sequer demonstrou compaixão. Apenas respondeu: "Se nenhum filho você pode me dar, então não serve para mim. Considere-se sozinha, porque amanhã mesmo vou embora." E assim ele fez. Saiu de casa sem olhar para trás, deixando-a arrasada, mergulhada em uma tristeza sem fim. Os meses que se seguiram foram de dor intensa. Lorena entrou em depressão, sofreu crises de ansiedade e perdeu o brilho nos olhos. Foi nesse momento vulnerável que surgiu o segundo homem dessa história. Vou chamá-lo de Douglas. Douglas era 10 anos mais novo que ela e trabalhava como técnico de enfermagem recém-formado. Ele se aproximou de forma sorrateira, primeiro como amigo. Passava horas conversando com ela ao telefone, oferecendo palavras de consolo, sempre pronto para ouvir. Pouco a pouco, conquistou a confiança dela. Quando percebi, ele já estava presente em reuniões de família, colado nela como se fossem inseparáveis. Eu nunca gostei dele. Desde a primeira vez que o vi, senti algo estranho. Sou médium sensitiva e minha intuição raramente falha. Quando bati os olhos em Douglas, uma onda de mal-estar me invadiu, como se sua presença sugasse a energia ao meu redor. Tive dor de cabeça, calafrios e um peso no peito. Na festa de aniversário do meu primo, tive a confirmação do que sentia. Douglas se aproximou de mim, me cumprimentou com um oi gelado e logo fixou os olhos no cordão que eu usava, um símbolo celta de proteção. Ele olhou fixamente para o pingente e disse: "Eu conheço esse símbolo." Sem pensar, respondi: "Eu também conheço as pessoas que fingem ser o que não são." O olhar dele escureceu na mesma hora, como se tivesse sido desmascarado. Ele não disse nada, apenas desviou o rosto e permaneceu calado.
Ao longo da festa, percebi que ele era metido, forçava intimidade com todos e repreendia Lorena cada vez que ela se afastava dele. Outras pessoas também notaram seu comportamento e comentaram que havia algo errado. Uma amiga próxima da família, chamada Vanessa, que é umbandista, chegou a dizer que enxergava um mal muito grande em Douglas, que ele carregava uma energia sombria e que minha tia sofreria muito ao lado dele. Lorena se ofendeu profundamente com esse comentário e acabou se afastando ainda mais de todos nós. Em menos de 3 meses, já estavam morando juntos. O pior é que ela passou a bancar tudo, comprou carro para ele, sustentava suas despesas e pouco a pouco foi cortando contato com a família. Era como se estivesse hipnotizada, sob um encantamento. Excluiu as redes sociais, não ia mais a festas ou reuniões. A cada dia parecia mais distante, mais frágil, mais vulnerável. Foi então que começaram os episódios de violência. Primeiro, agressões verbais, depois, físicas. Apareceu no trabalho com hematomas nos braços e pescoço. Uma amiga dela, desesperada, ligou para minha avó contando que Lorena parecia viver em transe, magra demais, abatida, como se estivesse perdendo a vida aos poucos. Eu e minha avó decidimos ir até a casa dela, numa noite chuvosa. Ao entrar no quintal, fui tomada por uma sensação horrível. Senti como se algo invisível me observasse. Então, de repente, vi claramente uma entidade sombria, uma figura negra de olhos vermelhos, agachada junto às plantas, como um predador espreitando sua presa. Tremi por dentro, mas invoquei meus guias espirituais em pensamento e pedi proteção. A entidade se desfez diante de mim, evaporando no ar e deixando para trás um cheiro insuportável de carniça. Logo depois, Douglas apareceu atrás de mim, com um sorriso amarelo e um boa noite carregado de falsidade. Naquele instante, a confirmação foi total. Ele não estava sozinho. Tinha algo muito pior ao lado dele. Dentro da casa, encontramos Lorena irreconhecível. Magra, abatida, com marcas pelo corpo e olhos cheios de medo. Minha avó, ao ver a cena, ficou tão abalada que passou mal e precisou de ajuda. Enquanto a levávamos embora, Lorena sussurrou para minha avó: "Ele e as sombras querem me matar." Naquela noite ligamos para Vanessa, que imediatamente nos orientou a levar Lorena até um sacerdote espiritual de confiança. Marcamos de buscá-la no trabalho, quando Douglas não estivesse por perto. Quando chegamos à casa do sacerdote, algo impressionante aconteceu. Ao cruzar a porta, Lorena desmaiou. O pai de santo explicou que entidades malignas que a acompanhavam não suportaram entrar em um ambiente de tanta luz. Durante a incorporação, a entidade de luz revelou verdades aterrorizantes. Lorena havia sido enfeitiçada por Douglas. Ele não apenas a usava financeiramente, mas também tinha ligações com magia negra. O pior foi a revelação seguinte. Douglas mantinha um relacionamento secreto com um bruxo e juntos haviam feito rituais para sugar a energia vital de Lorena até que ela morresse, deixando seu patrimônio livre para eles. Debaixo do colchão dela, segundo a entidade, havia um livro de São Cipriano, aberto em páginas da famosa Oração da Cabra Preta, usado para invocar forças malignas que sugavam a vida dela pouco a pouco. O ritual de libertação durou mais de 5 horas. Entidades poderosas e sombrias foram confrontadas e expulsas. Quando tudo terminou, Lorena parecia aliviada, como se finalmente respirasse após anos de sufoco. Dormiu por horas, exausta, mas em paz. O sacerdote nos deu instruções. Em 3 dias, deveríamos recuperar o livro escondido na casa dela, queimá-lo completamente e jogar as cinzas em um rio. E assim fizemos. Lorena ligou para Douglas fingindo uma tentativa de reconciliação apenas para distraí-lo. Enquanto ele ia até a casa da minha avó, eu e meus primos entramos na antiga casa dela e encontramos o livro exatamente onde a entidade havia revelado. Queimamos até virar pó e jogamos as cinzas em um rio próximo.
Também jogamos água benta em todos os cômodos. Naquela mesma noite, Douglas passou mal de repente. Foi levado ao hospital e poucas horas depois sofreu um AVC fulminante. Morreu antes do amanhecer. Já se passou mais de um ano desde então. Lorena faz terapia, ainda carrega cicatrizes emocionais, mas sobreviveu. Mora com minha avó, está estudando para concursos e tenta reconstruir sua vida. Ela me pediu para contar essa história porque não quer que outras mulheres passem pelo que passou. O que minha tia viveu é um alerta. A carência e a dor podem nos tornar vulneráveis a pessoas cruéis, manipuladoras e até ligadas a forças que vão além do que nossos olhos podem ver. Nem sempre o mal se apresenta com chifres e olhos vermelhos. Muitas vezes, ele vem disfarçado de carinho, atenção e promessas de amor. Precisamos estar atentos aos sinais, ouvir nossa intuição e nunca nos afastar da família e dos amigos, pois é justamente no isolamento que o mal encontra espaço para dominar. A maior lição é que precisamos cuidar não apenas da saúde do corpo, mas também da alma, mantendo sempre proteção espiritual, seja na fé, na oração ou na energia positiva que cultivamos. Inimigos silenciosos existem e muitas vezes são aqueles em quem mais confiamos. Se você tem um relato sobrenatural, pode nos enviar no e-mail que está na descrição. Até a próxima.